Três ações extremamente baratas na Bolsa de Valores que você não pode deixar de conhecer. Vamos lá! Pessoal, de antemão eu quero pedir para vocês clicar aqui no botão de se inscrever e também curtir esse vídeo. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Já vamos começar aqui então na tela do computador. Já vou apresentar para vocês a primeira empresa, que a gente vai olhar para ela e vai ver se ela está realmente barata, que é a Usiminas, o código dela USIN5. E a primeira coisa que a gente vai utilizar para saber se ela está barata é o preço justo, segundo a fórmula de Benjamin Graham. Para quem não sabe, a gente já fez vários vídeos sobre isso, de várias ações. Vou deixar aqui para vocês no card. E o segundo indicador que a gente vai utilizar para saber se essa ação está realmente barata e as outras também é o preço sobre lucro e o preço sobre valor patrimonial, que a gente vai falar daqui a pouco. E o terceiro indicador é a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que a gente vai ver o lucro líquido da empresa, comparando aí com a receita líquida dela, se ela está aumentando a receita, se ela está aumentando o lucro. Isso tudo a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos começar então pelo preço justo, segundo a fórmula do Benjamin Graham. E para a gente fazer a fórmula do Benjamin Graham, a gente vai precisar de dois indicadores, que é o LPA, que é o lucro por ação, e o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Então vamos começar aqui pelo LPA. Vamos colocar aqui o código da Usiminas, USIN5, e o LPA da Usiminas está em 5,36. E o VPA, que é o valor patrimonial por ação, está em 15,89. Então vamos colocar aqui, a gente pode ver que a planilha retornou um valor para a gente do preço justo, segundo a fórmula dele, de R$ 43,00. E o preço atual dessa ação está em R$ 16,28. A gente pode ver então que ela tem um percentual aí de valorização de quase 170%. Só que somente com base nisso, talvez não seria tão interessante a gente considerar que essa ação está barata, porque a gente precisa também de outros embasamentos. E como que a gente chega nesses embasamentos? A gente pode ver aqui, pelos indicadores de valuation, o preço sobre lucro, como eu comentei para vocês, ele está em 3,04. Então, quanto mais baixo ele está, pode significar que a ação está mais barata, porque o mercado ele não está pagando muito mais por aquela ação. Quando o preço sobre o lucro está alto, significa que o mercado está pagando muito caro por aquela ação com base no lucro dela. Então, ele estando barato, pode significar que ela está barata e com uma expectativa aí, talvez, de um lucro maior no futuro. E o preço sobre o valor patrimonial também está próximo de 1. O que significa esse preço sobre o valor patrimonial? Significa que o preço da ação está bem próximo do valor que ela vale em relação ao patrimônio líquido da empresa. Então, a gente pode ver que com base nesses dois indicadores aqui, a gente pode chegar num consenso que a ação pode estar muito barata sim. E mais para baixo aqui a gente pode ver a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Como eu comentei para vocês, ela é um outro indicador também que a gente pode se utilizar para saber se a ação está barata. Eu vou pedir para o editor aumentar aí na tela para vocês, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. O lucro líquido da empresa, ele deu um salto muito grande, se a gente comparar aí nos últimos 5 anos. A gente pode ver que no segundo trimestre de 2021 ele teve um aumento absurdo. Então a empresa, se ela conseguir manter as suas margens, se ela conseguir manter as suas vendas, ela tende sim a aumentar esse lucro. A gente pode ver que a receita também aumentou, ela teve um salto, da mesma forma que o lucro líquido também teve. Então isso pode significar que a ação futuramente vai se valorizar. E a segunda ação que a gente vai ver é a Taesa. É uma empresa muito querida pelos investidores aí por pagar bons dividendos, todo mundo sabe disso. Inclusive a gente está esperando o dividendo dela cair na conta, mas até agora nada. A gente já fez um vídeo sobre isso. Mas vamos lá, o que importa aqui é saber se essa ação está barata com base nesses três indicadores. Vamos começar então pelo preço justo. Vamos colocar o código TAE4. O LPA da Taesa, vamos puxar aqui já, está em 2,63. E o VPA, que é o valor patrimonial por ação, está em 6,17. Então vamos lançar aqui na planilha, ela já retorna um preço justo para a gente de R$19. E puxando aqui o valor atual da ação, o preço atual da ação, está em R$12,50.
Então a gente pode ver que ela ainda tem um potencial de valorização de 50%. Isso é bacana porque já é um indicador que a empresa está barata, segundo a fórmula do Benjamin Graham, mas a gente olhando outros indicadores, como eu disse para vocês, o preço sobre lucro ele está baixo também, e o preço sobre valor patrimonial também está baixo. Isso significa que o preço da ação está próximo do valor patrimonial dela. Então, com base nesses dois indicadores, a gente tem uma certeza maior que a ação pode estar mais barata. E descendo aqui para baixo, na tela aqui do computador, a gente vai ver a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício dos últimos 5 anos. Mais uma vez, vou pedir para o editor colocar na tela. A gente pode ver que o lucro líquido da empresa teve um salto também, apesar de ter tido uma queda no primeiro trimestre de 2021, ele teve um aumento no segundo trimestre, né? Em função do momento que a gente está vivendo, né, em função da pandemia, a empresa também teve algumas medidas e por isso o lucro ele deu uma caída no primeiro trimestre, mas já recuperou um pouco. A gente pode ver que a receita da empresa também teve o mesmo comportamento, né? No quarto trimestre de 2020 teve um salto, depois veio se mantendo ali no primeiro e no segundo trimestre. Mas com base nesses três indicadores, né, que o lucro está aumentando, que o preço da ação, segundo a fórmula do Benjamin Graham, está abaixo do valor que ele deveria valer, do seu valor intrínseco, com base nos indicadores de valuation, o preço sobre lucro e o preço sobre valor patrimonial, a gente pode considerar então que essa ação ela está barata, ela está abaixo do que ela deveria valer com base nesses três indicadores. E a terceira ação que a gente vai falar nesse vídeo é a Alupar, código ALUP4. Talvez você não conheça, mas ela é uma empresa do setor de energia elétrica, aí presente quase que no Brasil todo. E a gente vai ver se ela realmente está barata com base então aqui nesses três indicadores. Vamos começar aqui pelo preço justo, vamos colocar o código dela. O LPA, um pouco mais para baixo aqui, 1,53. Vamos descobrir qual o preço justo que ela deveria valer segundo a fórmula do Graham. E o VPA 7,25. Então o preço justo, segundo a fórmula dele, deveria ser 15,80. E o valor atual é 8,36. Então a gente pode ver que ela tem um potencial de valorização de quase 90%. Então olhando aqui essa planilha, olhando a fórmula dele, a gente já fica mais tranquilo sabendo que a ação ela não está cara, né? Mas como eu disse para vocês, a gente não pode olhar somente um lugar, somente um indicador, confiar somente em uma base. Então vamos olhar para outros indicadores também, o preço sobre lucro e o preço sobre valor patrimonial. A gente pode ver que o preço sobre lucro também está baixo, então significa que a ação não está esticada. E o preço sobre valor patrimonial também significa que o preço da ação está bem próximo do seu valor patrimonial. E agora mais para baixo, para a gente terminar de comprovar aqui a nossa breve análise para saber se essa ação está realmente barata, é com base no lucro, né, nos indicadores de lucro, que seria a DRE. Com base aqui na DRE da Alupar, a gente pode ver que ela teve um crescimento sim de lucro, no lucro líquido dela. Aí no primeiro trimestre, aliás, no quarto trimestre de 2020, ela teve um salto muito grande, depois veio caindo no primeiro trimestre de 2021 e no segundo também se manteve. E com base nisso, pessoal, a gente consegue chegar num consenso que a ação pode significar que está muito barata, né? Porque ele está tendo lucro, está crescendo o seu lucro, o preço dela está abaixo do seu valor intrínseco, segundo a fórmula de Graham, e os indicadores de valuation mostram para a gente também que ela está barata. Pessoal, então essas eram as três ações que eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Lembrando que não é uma recomendação, é somente para você considerar investir, né, com base nisso que eu te falei. E também lembrando que isso não é uma análise completa, você tem que olhar também outros fatores dessas ações para saber se realmente vale o seu investimento. Mas no vídeo de hoje é isso. Curta esse vídeo, se inscreva no canal mais uma vez, siga a gente lá no Instagram. Um abraço e até semana que vem.